o nosso Deus. E aqui eu quero agradecer essa igreja amada do coração que nos acolheu e que nos abraçou e tem caminhado com a gente aí nesses últimos tempos. Então eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 41, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 41. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 41. E mesmo assentados, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu gostaria somente que os irmãos acompanhassem essa leitura. Atos capítulo 2, a partir do versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades em bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai amado, obrigado, Deus, obrigado que nós estamos em Tua presença. Obrigado que nós estamos na Tua casa. Nós queremos engrandecer o Senhor, nós queremos engrandecer o Senhor. A partir da leitura da Tua palavra, nos dá um entendimento, que Teu Espírito venha, ó Deus, e nos instrua de acordo com a Tua vontade, e que a Tua graça continue sendo derramada sobre nossas vidas, e que a Tua misericórdia continue sendo derramada sobre nossas vidas. Que em nome de Jesus o Senhor fale ao nosso coração esta manhã, a partir desta palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nesses últimos meses eu tenho tido o privilégio de ler Atos dos Apóstolos, e é algo interessante que, obviamente, algumas vezes eu já o li, mas agora Deus me mostra, me dá uma direção de algumas outras perspectivas. E quando eu leio Atos dos Apóstolos, eu creio que todo líder, todo crente, ele precisa ler Atos dos Apóstolos, que nos dá uma instrução, várias instruções bem claras a respeito daquela igreja, daquele irmão, daquele líder que quer plantar igreja, fundar igrejas. E o que me chama a atenção é que aqui é uma instrução muito clara a respeito do que é ser igreja, a respeito do que é caminhar como igreja e como igreja local. Obviamente, alguns acontecimentos aqui passaram, foram acontecimentos únicos, algo assim, muitas vezes algo sobrenatural, e que nós cremos claramente que hoje essa palavra chega em nossas vidas, esse livro chega em nossas vidas, com o objetivo de nós sermos igrejas mais atuantes, para nós sermos irmãos, inclusive mais atuantes. E quando eu penso nisso, obviamente, esses irmãos caminhavam de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus estava instruindo eles. E quando percebemos claramente, obviamente, essa igreja era uma igreja sadia, que assim fazia a vontade de Deus. Mas para que uma igreja seja sadia, nós, membros, também precisamos ser sadios.
Nós também, membros, precisamos estar ligados, nós, membros, também precisamos estar abertos para o agir da maneira como Deus quer, não como nós queremos, nem tampouco como nós esperamos, mas puramente como Deus quer. E fazendo um raio-x desta situação, desta igreja nesse momento, nós podemos muito bem contextualizar essa nossa realidade, essa realidade para os nossos dia a dia. E assim eu faço algumas perguntas, né? Como é que está a nossa vida? Como é que nós estamos caminhando diante do Senhor? Como é que está a nossa vida espiritual? E a igreja lá de Atos, a igreja primitiva, era uma igreja missionária, em ação, atuante em todas as áreas. Em todas as áreas. Não somente na área espiritual, mas também na área material. E isso é ser igreja, e isso é colocar em prática justamente aquilo que Deus tem nos ensinado, que Deus tem nos mostrado, e eu tenho certeza que Deus tem usado homens, mulheres, para que chegue até você essa palavra bem clara, e também a respeito da nossa responsabilidade como igreja local. Quando nós vamos ao médico fazer aquele check-up geral, e todos os anos eu preciso fazer esse check-up geral, porque a agência missionária ela exige de todos os missionários. Eu tenho certeza que não somente passa comigo, mas também passa com você. Você chega ao médico e fala bem assim: olha, doutor, eu estou muito bem, não estou sentindo nada. E aí o médico passa aquelas requisições para você, e você sai com aquela pilha de requisições para fazer aquele check-up, para verificar realmente o que é que você tem. E aí você faz os exames. Muitas vezes você pega o exame, você observa, algumas coisas você entende, outras você não entende. E você leva para o seu médico, o médico olha aqueles resultados e fala bem assim: olha, Francisco, você precisa cuidar mais da sua saúde, você precisa diminuir o açúcar, a sua pressão está alta, e assim vai fazendo aquela lista. O que na realidade eu entendo é que nós precisamos fazer sempre esse check-up espiritual na nossa vida, para entendermos e sabermos como nós realmente estamos. E quando olho esse texto tão rico, maravilhoso, daqui nós podemos tirar várias lições para o nosso dia a dia, eu percebo claramente como nós, membros ou a igreja, estamos muitas vezes distante daquilo que Deus espera de nós e daquilo que nós, obviamente, podemos fazer. E da mesma forma é a nossa caminhada cristã. Todos nós precisamos nos avaliar corretamente para ver como está indo nossa vida cristã. E Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Paulo dá essa instrução àquela igreja. Diz assim: examine-se, faça um exame de si mesmo, do seu coração, das suas motivações, da sua própria fé no Senhor, da sinceridade da sua fé. Experimente, ou seja, conclua se você passa no teste ou não, e pergunte a si mesmo: Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor, Ele é meu profeta, meu sacerdote, meu rei. Em outras palavras, Paulo quer que nos perguntemos se somos realmente convertidos. E foi isso que Paulo ordenou à igreja de Coríntios. E algumas lições nós vamos tirar desse texto tão rico. E a partir do versículo 41, quando Lucas escreve e fala bem assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E aqui, irmãos, começa a acontecer algo extraordinário, algo sobrenatural. E é o sonho de todo pastor, de todo missionário. Imagina, o pastor aqui está pregando e 3 mil pessoas se convertem. Que maravilha, que bênção, não é? Mas aí,
Isso pode acontecer, eu creio que pode acontecer, obviamente, mas nós precisamos estar saudáveis espiritualmente. Não é somente querer que as coisas aconteçam de acordo com a nossa perspectiva, mas de acordo com a perspectiva de Deus, e principalmente da forma como nós estamos caminhando como cristão e como igreja local. Eu quero dar um título para essa mensagem, essa meditação esta manhã: a igreja missionária em ação. Quando nós aqui observamos, há alguns critérios da parte do Senhor, e fazer isso nos ajudará a responder quais são as marcas de uma igreja missionária em ação, e ao mesmo tempo as marcas de um membro realmente saudável em Cristo. Um cristão saudável será um membro saudável para a sua igreja, e as deficiências em nossa caminhada como igreja são fruto são fruto e consequência de uma deficiência espiritual. E aqui eu chamo a atenção para o primeiro ponto em que nós encontramos nesse texto: a recepção correta do Evangelho. É impossível, irmãos, nós vivermos uma vida cristã que Deus exige, se nós não recebemos essa palavra corretamente, o Evangelho da salvação. Morto espiritualmente, obviamente, não pode agir, não pode enxergar como um ser vivente espiritualmente. Esse ser morto, ele não tem uma atividade cerebral, emocional, até mesmo voluntária. Somente os vivos podem fazer essas coisas, e nós conhecemos essa palavra. Da mesma forma, apenas aqueles que recebem corretamente o Evangelho da salvação são os únicos que podem viver a vida cristã que Deus exige como seus verdadeiros filhos, resgatados, transformados através da palavra do Senhor. E é por isso que que Lucas fala aqui, olha, no versículo 41, os que aceitaram a palavra. Mas qual foi essa palavra? A palavra da salvação, a palavra que transforma, a palavra que muda totalmente o nosso comportamento, conceitos, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir. E é isso que Deus espera de cada um de nós, e é isso que Deus espera da nossa igreja local, nós fazermos diferença aqui nesse bairro, no Brasil e no mundo. A palavra que declarou que Jesus havia sido morto por causa do conselho deliberado do conhecimento antecipado de Deus, e isso é importante nós entendermos, que tudo está traçado de acordo com a vontade de Deus. Tudo na minha vida, na sua vida, está traçado de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, nós precisamos entender claramente o que a palavra nos diz, nós precisamos entender claramente o que Deus espera de nós através da palavra do Senhor. E quando nós abrimos esta palavra e nós começamos a entender qual é a minha responsabilidade diante de Deus, diante da minha igreja, diante da minha liderança, nós começamos a entender realmente a nossa motivação, os nossos princípios, e daí nós vamos caminhar de acordo com o que Deus nos fala. Mas por outro lado, muitas vezes nós lemos, relemos, saímos de nossas casas, vamos à igreja, participamos das programações da igreja, nos envolvemos, somos eleitos líderes disso, líderes daquilo, mas muitas vezes, infelizmente, o nosso coração está longe daquilo que Deus espera de nós. Muitas vezes as nossas motivações, elas são corretas, mas a nossa prática, ela é errada. E aqui temos uma declaração da natureza e força e fé na prontidão e na recepção alegre, voluntária da palavra de Deus. A fé deve começar com a vontade e o desejo de obedecer. Se nós não estamos obedecendo, irmãos, aquilo que Deus tem proposto, tem colocado no nosso coração, nós estamos em pecado.
Irmãos, e esse é o primeiro passo, e sem esse seguro, esse porto seguro, é impossível viver uma vida cristã que Deus espera de cada um de nós. Receber esta palavra e colocá-la em prática, e fazer com que outras pessoas conheçam através de nós. Esse é um dos principais objetivos de nossas vidas, e isso precisa estar no coração. Porque se não está no coração, nós não vamos fazer a diferença. Portanto, a primeira coisa que você precisa ter em mente é se perguntar: recebi o Evangelho corretamente? Sou genuinamente convertido no Senhor? Ou sou apenas uma pintura e não há vida espiritual em minha vida? Tenho as marcas da minha vida de um crente genuíno? Ouço a voz do bom pastor, conheço e sigo fielmente suas palavras? Aquela igreja lá, a igreja primitiva, naquele momento, Deus fez algo extraordinário, batizando, aceitando a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aí no segundo ponto, nós encontramos a partir do versículo 42. Primeiro, recepção correta do Evangelho. Segundo, perseverança na doutrina bíblica. E aqui eu peço aos irmãos que acompanhem essa leitura desse versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que Lucas está dizendo aqui, que eles estavam com fervor e dedicação na leitura da palavra do Senhor. Veja como isso aparece nessa passagem bíblica a respeito da igreja primitiva. E perseverar, irmãos, significa ser firme, significa persistir. Persistir firmemente em uma coisa ou algo constantemente. É aderir a algo, é estar constantemente se ocupando de alguma coisa. E essa palavra perseverar na oração, ela é usada lá em Atos, capítulo 1, versículo 14, em Colossenses, em tantos outros textos. Eles receberam e perseveravam no estudo da doutrina dos apóstolos, porque aquela igreja é uma igreja apostólica, porque era pastoreada, era dirigida pelos apóstolos. Então, os irmãos se dedicavam na palavra, buscavam a palavra. Em outras palavras, uma igreja missionária em ação é uma igreja que persevera na palavra do Senhor. Existe uma fome espiritual por essa palavra. Existe uma dedicação por essa palavra. Tem um desejo como criança recém-nascida por esta palavra, perseverar, estudá-la, não somente lê-la, mas perseverar e colocar em prática. Tanto nós ouvimos, e eu tenho certeza que você já ouviu, nós precisamos ser praticantes, não somente ouvintes da palavra do Senhor. E muitas vezes nós somos somente ouvintes. E entre o ouvir e praticar, muitas vezes há um espaço muito grande. Mas como é que nós podemos entender aquilo que Deus quer a partir da leitura da palavra do Senhor, ou a partir desse texto? E observem, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não somente na doutrina, mas também na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aqui nós encontramos pilares para uma boa caminhada de uma igreja local. Perseverar na palavra do Senhor, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eu lembro, alguns meses atrás, nós estávamos assim, em nossa casa, sem poder sair dela, porque estávamos passando por uma situação terrível. Perdemos
alguns parentes, conhecidos, amigos. E nosso maior desejo era que tudo isso passasse, porque nós queríamos estar na casa do Senhor. Passou-se, mas alguns irmãos, infelizmente, ainda estão em casa. E quando aqui fala a respeito de perseverar na doutrina com fervor, com dedicação, Lucas dá uma continuidade para esse texto, falando bem assim: olha, não era somente na doutrina dos apóstolos, não, mas também na comunhão. Irmãos, é muito bom a gente estar acompanhando tudo pelas nossas redes sociais, mas melhor ainda, incomparável, é estar na casa do Senhor, em comunhão com os meus irmãos. Nada disso aqui, irmãos, essa comunhão, ela é insubstituível. E não é só eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus que nos diz. Essa comunhão aqui, está perto um do outro, mesmo com os cuidados que nós precisamos ter, e precisamos ter, obviamente, mas esse calor humano, olhar para o nosso irmão e sentir aquilo que ele está passando, é insubstituível, e é abençoador, e é gracioso, e aí, Lucas continua nesse mesmo momento aqui, no partir do pão e nas orações. Em Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11 e 12, o autor lhe faz uma advertência aqui muito interessante. Sobre isso temos muito a dizer e difíceis de explicar, porque você se tornou lento para ouvir, porque vocês já deveriam ser professores, e depois de tanto tempo vocês precisam ser ensinados novamente quais são os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e você se tornou tal que precisa de leite, não de comida sólida. O autor aqui tem uma reclamação a respeito daqueles irmãos, e ele não fala aqui de líderes, mas da igreja como um todo, cristão individualmente. E ele diz assim: olha, não posso continuar falando sobre esse assunto. Aqui ele fala sobre o ofício sacerdotal, segundo Cristo na ordem de Melquisedeque, porque é difícil a vocês ficarem lentos para ouvir, lentos para aprender. Por quê? Porque embora esteja no Evangelho há muito tempo, ainda são crianças. E uma igreja missionária em ação, ela está sempre espiritualmente saudável, faz estudo da palavra por si mesmo, e nós precisamos colocar isso em prática. E o objetivo de cada membro é ser um professor da palavra do Senhor. É aproveitar todos os momentos em que nós temos, todas as oportunidades que o Senhor nos dá, e falar do amor de Cristo. É interessante que nós, assim, as redes sociais estão assim, disponíveis para nós. Muitas vezes nós, infelizmente, fazemos uso, mas de uma maneira incorreta. Participamos de vários grupos de WhatsApp. Observe, praticamente quase assim, toda semana você é adicionado em um grupo. Quer seja no WhatsApp, quer seja no Telegram, sempre você está assim, inserido em um meio em que muitas vezes não é cristão. E aí nós compartilhamos muitas coisas daquilo que nos enviam. O que nós deveríamos, e aqui está uma sugestão, irmãos, compartilhe um versículo todos os dias, coloque lá no grupo, comece a evangelizar a partir das nossas redes sociais, comece a evangelizar a partir dos grupos em que você participa, e eu espero que esses grupos que você participe saiba que você é cristão. A Bíblia é a revelação de Jesus Cristo, é a revelação para nossas vidas. E nós, acreditando, em suas promessas, obedecendo seus mandamentos, obviamente, consequentemente,
teremos assim aquele temor em seus julgamentos. E aqui um pensador, teólogo, uma vez ele falou uma frase assim: olha, o fim de todo aprendizado é conhecer a Deus, e a partir desse conhecimento amá-lo e imitá-lo. E se nós não estamos amando o Senhor, se nós não estamos imitando o Senhor, nós precisamos rever inclusive os nossos conceitos a respeito daquilo que nós somos e o que nós estamos fazendo, não só como indivíduo, mas também como igreja. Se a nossa igreja ela não é conhecida em nosso próprio bairro, então alguma coisa está errada, que nós chegamos e nós precisamos literalmente dar a nossa cara e falar: olha, nós somos de Cristo e estamos aqui para fazer a diferença, não só nossa rua, mas em todo o bairro, e que a sociedade venha conhecer a nossa igreja como uma igreja relevante e que faz diferença em nossa comunidade. É isso que nós precisamos fazer. E se nós não estamos fazendo, então temos que correr, temos que honrar o Senhor, e honrando a partir da sua bela palavra. A partir da sua bela palavra. E algo assim interessante que me chama a atenção nesse versículo, também é a partir do versículo 43. Observe, irmãos: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E aí no versículo 44, Lucas continua dizendo bem assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E tinham tudo em comum. Aí no versículo 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Versículo 43, em cada alma havia temor em cada alma, em cada membro, em cada participante. E aí estavam juntos, né? E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O que me vem à mente nesse momento é a participação na vida eclesiástica da igreja, ou seja, eles perseveravam na doutrina e na comunhão com uns com os outros. Já vimos no versículo 41, receberam a palavra do evangelho pregado pelos apóstolos, pelo apóstolo Pedro, entraram para a igreja. Mas como eles fizeram isso? E há um processo aqui, através do batismo, e a coisa foi imediata. Lucas aqui escreve a igreja cheia do Espírito Santo. É por isso que ele diz: e cerca de 3.000 pessoas foram adicionadas naquele dia, acrescentadas naquele dia. Adicionados aqui, foram adicionados ao número de discípulos. E uma informação importante: naquele momento havia mais ou menos, naquela congregação, naquela igreja, 120 pessoas. E aí há uma multiplicação sobrenatural, né, de 120 para mais de 3.000 pessoas. Irmãos, eles não apenas se tornaram membros por meio do batismo, mas também entraram pela porta, pela vida da igreja. E aqui eu imagino a igreja acontecendo, as coisas acontecendo ali daquela maneira, sinais e prodígios acontecendo ali. E aí agora as pessoas passam, ouviram falar que aquela igreja ali, algo sobrenatural está acontecendo, e as pessoas começam a entrar. E começam a ser abençoadas, e começam a sinais e prodígios, milagres estavam acontecendo. E aí no versículo 42, e eles continuaram no partir do pão e nas orações. Portanto, não apenas um crente saudável é dado a ouvir a pregação apostólica ou o ensino dos ministros do evangelho. Eles tentaram aprender completamente tudo a respeito que Deus nos ensina na palavra, mas olha, eles abriram suas casas, para que outras pessoas pudessem entrar, porque a intenção deles é que aquelas pessoas que não conheciam a Cristo pudessem ter um encontro com o Senhor. E eles também continuaram no partir do pão. Mas o que significa isso? Alguns entendem que se refere às festas, celebrações ou refeições que os cristãos faziam em comum. Eles mencionam o exemplo no versículo 46, onde diz: e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração. Sendo assim, então é outro exemplo de koinonia, de comunhão uns com os outros. Outros entendem
que a frase se refere à ceia do Senhor, e eu entendo a respeito desse sentido, dessa explicação. Para mim faz mais sentido. Por quê? Porque Lucas aqui, ele está listando as atividades que aconteciam nos cultos da igreja. Ali predomina a pregação, a comunhão dos santos, as orações. Além disso, a frase usada na Bíblia se refere à celebração do sacramento, de acordo com o exemplo que Jesus nos dá lá em Mateus 26. Portanto, a igreja perseverou na celebração do sacramento e nas orações. E a palavra orações aqui está no plural, denotando que vários serviços de oração eram realizados não somente na igreja, mas também nas suas próprias casas. E aqui eu falo a respeito do último ponto, e nós encontramos o versículo 47, e eu convido a igreja para nós lermos esse versículo de número 47, por favor. Vamos ler todos em uma só voz. Versículo 47. Vamos lá, irmãos? Louvando a Deus. A terceira marca de uma igreja missionária em ação é a sua participação na evangelização dos perdidos. Tudo isso que acontecia aqui na igreja na igreja primitiva tinha somente um foco, um objetivo. Uma igreja missionária em ação, ela é ativa na evangelização dos perdidos. E aqui, irmãos, eu faço uma exortação para nós como igreja. Tudo que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja, ela precisa ter um foco, e esse foco são os perdidos, quer seja no culto, na mensagem, na ministração dos louvores, quer seja nas nossas classes de escola dominical. Nós precisamos ter um foco. Qual é o foco? Alcançar os perdidos. No versículo 47, o Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que deveriam ser salvos, ou literalmente, aqueles que estavam sendo salvos. Agora Lucas nos conta algo assim super importante. Deus é o grande evangelista, porque é Ele quem, por meio da sua graça, por sua palavra e Espírito, efetivamente atrai as pessoas por sua fé. Mas há algo importante a ser observado em todo esse processo aqui, não somente da igreja primitiva, com toda a sua estratégia, as suas estratégias de alcance dos perdidos, mas que Deus trabalha por meios. Deus trabalha por meios. E o meio que Deus sempre usa para a salvação dos pecadores é o testemunho da sua igreja, ou seja, através do nosso testemunho. Os crentes não iam apenas à igreja para aprender, celebrar os sacramentos e orar. Eles deram testemunho de verdade. Eles viveram a verdade de uma tal forma que atraía os não salvos. E aqui eu faço uma pergunta. Quando as pessoas olham para nossas vidas, para mim e para você, elas são atraídas por seu testemunho? Quando uma pessoa do trabalho olha para você, ela é atraída a Cristo por seu testemunho? Quando a pessoa na faculdade, na universidade, olha para você, ela é atraída por seu testemunho em Cristo? Quando os seus vizinhos ali da rua olha para você, ela é atraída a Cristo por seu testemunho? Eles viveram a verdade de tal forma que atraiu os não salvos para estarem ali na igreja.
A igreja pregou o evangelho aos não crentes. A igreja orou para que Deus abrisse as portas enquanto os milagres e maravilhas eram realizados pelos apóstolos. A igreja missionária em ação é uma igreja evangelística. Portanto, irmãos, a igreja missionária em ação, ela é espiritualmente saudável e ela está ativamente envolvida no evangelismo, buscando sempre os perdidos. Eu tive a oportunidade esse ano de conhecer um trabalho lá em Caldas Novas, em Goiás. E eu estava em Brasília e eu fui convidado para conhecer esse trabalho, e eu fui. De Brasília para lá são mais ou menos umas 2 horas. Eu fui conhecer os ciganos, os missionários, não sei, talvez alguns irmãos aqui conheçam, Reginaldo e Leonor, missionários da APMT. Gente assim, crente. E eu fui. Foi interessante que, quando cheguei lá, estava 39 graus, irmãos, muito quente. Eles falaram assim: nós vamos conhecer o trabalho entre os ciganos. Eu fui, eles já trabalham com eles já há 11 anos. E a cultura cigana me chamou a atenção, porque as meninas, elas casam com 12 anos de idade, e é muito normal na cultura deles. Eles são nômades, montam as suas tendas, aquelas lonas azuis, e ficam ali alguns meses. Há uma igreja já de 110 membros, compraram uma tenda, e aí tem os acampamentos deles, e todos os ciganos vão para ali e adoram a Deus, e louvam a Deus. E aí eu fui conversar com alguns ciganos, para conhecer um pouco mais, e eles falaram bem assim: pastor, Deus tem usado esses missionários para vir aqui pregar o evangelho para nós, e muitos ciganos têm se convertido. E quando nós falamos assim, ciganos, a nossa ideia é que cigano assim, pelo menos a minha ideia lá no Nordeste, que são ladrões, que roubam, que são matadores, e realmente uma grande maioria são. E Deus tem assim transformado vidas no meio desse povo. E aí eu fui conversar com eles, um dos líderes, e foi interessante que ele me falou a respeito do desafio. E conversando com o missionário, ele falou bem assim: olha, Chico, aqui acontece o seguinte, eu preguei esse final de semana, ministrei Santa Ceia, houve até batismo. E aí fui para minha casa, quando foi no outro dia, me organizei, me preparei, fui para o acampamento deles. Quando chegou lá, não tinha mais ninguém. Eles não falam para onde que vai, por que vai e aonde estão. E eu preciso procurar saber onde que eles estão. E aí ele descobriu que esses ciganos, essa igreja itinerante, estava a 230 quilômetros de distância. E aí ele falou bem assim: olha, venha para cá para que você me ajude a trabalhar aqui. Eu disse: meu irmão, essa logística, essas idas e vindas para mim não funciona, porque tem algumas questões pessoais, familiares. E ele falou bem assim: mas eu preciso continuar a pregar o evangelho para essas pessoas. Eu preciso, Chico, inclusive, continuar perseverando, porque não é um trabalho fácil. Imagine você vir para aqui, o pastor vir para aqui, quando chegar aqui, cadê os membros? Não, está aqui, está lá, em outra cidade, e assim vai, e assim vai. E esses ciganos, eles precisam, a palavra de Deus precisa continuar chegando aos corações deles. E Deus tem levantado o missionário, que é esse casal. Ou seja, a igreja primitiva, ela foi até onde estavam aqueles não salvos e pregou o evangelho. E nós precisamos, irmãos, sair das nossas casas, do nosso banco, da nossa igreja muito confortável, um som bom, ventilador, bancos bons, sair para pregar o evangelho. O que eu acredito que muitas vezes o comodismo chega em nossa vida, chega em nossa igreja, e nós assim, passa ano, chega ano, nossa vida continua a mesma. Mas o que é que
essa igreja primitiva estava fazendo, estava buscando, estava adorando a Deus como prioridade número 1, acima de tudo em sua vida, estava orando pela conversão dos perdidos. Mas o que mais você pode fazer por essas almas perdidas? E aqui no versículo 47, sabe o que os irmãos faziam? Olha, louvando a Deus, louvavam a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo. Interessante que a igreja, naquela localidade ali, ela era bem vista, ela fazia diferença. Quando as pessoas perguntavam, cadê aquela igreja lá, que o apóstolo Pedro pregou? Não, ela está ali, ela é conhecida, ela é muito conhecida no bairro. Eu espero alguém perguntar, olha, aquela igreja lá, aquela igreja do Vale do Jatobá, aquela igreja está lá, é ali, é muito conhecida no bairro, porque é a igreja que faz diferença. E aí, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, da comunidade onde estava inserida. Mas enquanto eles louvavam a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, consequentemente, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu creio que nós precisamos fazer aquele autoexame, saber e perguntar como é que nós estamos. E esse é o momento de pedir perdão a Deus, irmãos. Pedir perdão a Deus por nossas faltas. Precisamos amar como Cristo amou, fazer a vontade do Pai. Que nós possamos assim desejar estar sós com Ele em oração e ser como Jesus sempre foi, esteve presente todos os dias na adoração, nas reuniões com o povo de Deus. E nós podemos fazer isso assim, não para nos gloriarmos, mas somente fazer conhecido esse amor maravilhoso do Senhor e orarmos por essas pessoas que estão perdidas e orarmos para que o nosso testemunho ele faça a diferença onde quer que nós estejamos, e que as pessoas que não conhecem a Cristo possam conhecê-lo através de mim, através de você e através da nossa igreja, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deixa eu conversar com vocês a respeito de algo assim importante que tem acontecido nesses últimos meses. Esse ano, quando nós viemos para o Brasil, depois que nós chegamos da Colômbia, a minha esposa, ela faz uso de uma medicação muito, muito cara, e ela faz uso a cada 20 dias, ela tem que fazer uso dessa medicação. É uma injeção subcutânea na barriga que ela toma, e se ela não tomar essa medicação, ela tem fortes dores no corpo, ela tem um tipo de reumatismo, muito raro. A enfermidade é chamada espondilite anquilosante, é um tipo de reumatismo. Enfim, e essa medicação é fornecida pelo SUS, mas esse ano o SUS não forneceu, no primeiro semestre não forneceu, e ela precisava tomar, e essa medicação hoje no mercado, aí nas farmácias de alto custo, custa mais ou menos uns 9 a 10 mil reais. Nós passamos assim, quando ela tinha tinham 2 doses, mas aí tomou uma dose, uma outra dose, e quando foi na terceira dose, faltou. E nós procuramos no SUS, sempre dizia, olha, tal mês, e nunca chegou. E nós, pela graça do Senhor, conversamos com alguns irmãos da igreja e nós conseguimos comprar. E aí passou outros dias, tivemos que comprar e compramos 3 vezes esse ano. Quando nós estávamos na Colômbia, minha esposa vinha para o Brasil para
fazer uso dessa medicação, fazer tudo, é um processo até você receber essa medicação, tem que fazer perícia, tem que ir no hospital universitário, é uma peregrinação. E aí, eu estava orando ao Senhor, pedindo uma solução já há 7 anos, irmãos. Perguntando, conversando com Deus, Deus, nos dá uma solução, porque essa logística de estar no campo missionário e ter que sair, essa questão de saúde, muito tempo separado da minha esposa, do meu filho. Então, eu cheguei para minha esposa e falei bem assim, minha filha, nós vamos retornar ao Brasil. Ela, como assim? Nós vamos retornar ao Brasil porque essa logística familiar não está sendo bíblica para nossas vidas. E aí, obviamente, ela falou, não, nós estamos retornando porque é minha culpa, é por causa dessa enfermidade. Eu disse, não, Deus está usando essas coisas para que nós possamos tomar uma decisão para nossas vidas, como família, para que nós possamos estar mais juntos. Não importa a gente ter um ministério abençoado, plantando igrejas na Colômbia, se nós como família não estamos bem. Estamos assim muitas vezes distantes um do outro. E aí eu conversei com alguns líderes, conversei com a agência, e aí nós definimos e decidimos sair da Colômbia. E quando eu falei bem assim, olha, falei para algumas igrejas, pastores amigos, estou voltando para o Brasil por questões familiares, e aí obviamente apareceu alguns convites de pastorear a igreja o ano que vem. Eu disse, olha, nós não queremos sair de missões, nós queremos permanecer, nós queremos continuar sendo missionários. E aí a agência missionária nos deu algumas opções, um leque de opções para que nós pudéssemos orar e definir. Então, quando foi no mês de setembro, estava em Brasília, e meu presidente da agência falou bem assim, olha, Chico, dá um pulo ali, vá ali no Uruguai, conhecer o desafio de lá. E eu estava sozinho em Brasília, e eu fui eu e mais 2 irmãos, e nós fomos conhecer. O Uruguai, são 3,5 milhões de habitantes. Só existe uma igreja presbiteriana em Montevidéu, na capital. Há muitos projetos para que a presença da igreja presbiteriana possa expandir em várias cidades. E aí eu fui e conheci uma cidade chamada Rivera. Rivera é tipo assim, o outro lado da rua é o Uruguai e do lado de cá é o Brasil, ou seja, é a fronteira que é dividida somente por uma avenida. E eu fui conhecer, não tem nenhuma igreja presbiteriana ali, existe mais igrejas pentecostais, e eu tive encontro com um missionário que é também da nossa agência da APMT, que ele já está plantando a igreja lá em Montevidéu. Ele falou bem assim, o desafio aqui é o seguinte, plantar uma igreja em Rivera, que essa igreja seja, eu posso falar multiétnica, que ela vai ter participação de uruguaios e brasileiros, pelo fato de ser fronteira. E eu falei bem assim, olha, nós podemos planejar, nós podemos pensar, mas tem algumas coisas que eu preciso definir. Para isso, será uma confirmação se o Uruguai realmente é o nosso próximo campo. E aí eu procurei o secretário de saúde do município de uma cidade chamada Santana do Livramento, que é o outro lado do Brasil. E eu fui lá na secretaria, bati lá na porta e disse, olha, eu gostaria de falar com o secretário. Aí me apresentei, tal, acho que a moça olhou para mim e falou bem assim, mas quem é esse que chega aqui e quer falar com o secretário? O secretário não estava, mas o vice-secretário estava, e eu conversei com esse vice-secretário de saúde. Ele falou bem, eu expliquei toda a minha situação como família. Ele falou, olha, pastor, eu sei, tem uma pessoa aqui que ela vai assim dar as instruções. Eu fui lá conversar com essa pessoa, e eu falei, olha, estou vindo para cá, depende da medicação, tal. Ela falou bem assim, que medicação é, pastor? E eu mostrei uma foto, ela falou bem assim, não, nós fornecemos essa medicação aqui no município, o senhor não vai precisar sair daqui, a cidade mais próxima seria Porto Alegre, que é 500 quilômetros de distância. O senhor não vai precisar sair daqui para buscar a medicação do senhor, não, o senhor vai receber aqui. Então, algumas coisas começaram assim, Deus começou a direcionar. E quando eu estava saindo de lá, eu tive assim, irmãos, a clara certeza e convicção
que o nosso próximo campo seria o Uruguai. Liguei para minha esposa, expliquei tudo isso, ela falou bem assim: eu sinto paz no meu coração, se você sente, então vamos fechar o Uruguai. Então, tive que ir na Colômbia, fechamos o nosso ministério lá, entreguei o apartamento estava alugado e viemos para cá. Fui ao Uruguai e nós definimos que o nosso próximo campo seria o Uruguai. Quando é que você vai, pastor? Estive lá, já estive 2 vezes lá. A última vez foi com minha esposa e meu filho. Foi uma viagem assim muito boa e abençoadora, porque eu tinha minha visão e agora minha esposa estava tendo a visão da realidade. E quando nós chegamos lá, nós organizamos tudo, a medicação dela. Meu filho é autista, tem que ser acompanhado por algumas terapeutas. Então nós conseguimos, não só no Brasil, mas também no Uruguai. Mas algo que aqui eu peço a oração a vocês: nós não conseguimos alugar uma casa nem apartamento, porque realmente não tem no lado uruguaio, nós precisamos morar no lado uruguaio. Então ore, irmãos, eu tenho 2 pedidos de oração. Primeiro, para que nós possamos alugar uma casa, um apartamento que seja, e também para uma boa adaptação da minha família. Momento de mudança, muita insegurança existe. Obviamente o desafio, nós estaremos só lá com os primeiros missionários naquela cidade. A ideia é plantar uma igreja em Rivera, para que possa fundar futuramente um presbitério junto com a igreja de Montevidéu. Estou retornando agora dia 23 para Aracaju, organizo minhas coisas e aí vou diretamente, logo no começo do ano, no máximo até o dia 5 de janeiro, preciso já estar em Rivera. Vou organizar a casa lá, para daí a minha esposa e meu filho chegarem. Então, ore por isso, porque é algo que tem assim, me deixado assim com o coração inquieto, porque eu quero que eles cheguem e esteja tudo assim organizado. Ore por esse novo desafio. Nosso projeto Fronteira, pelo fato de estar na fronteira ali do Brasil e Uruguai. Ore por nós, ore por esse novo desafio. Estamos assim, alegres e contentes, porque continuamos nesse meio missionário, nessa caminhada missionária, para a glória e honra do Senhor. Sabemos que tudo está já organizado, tudo está pronto, mas nós, como somos pecadores, aí temos ainda uma caminhada longa, né, para entender aqueles propósitos do Senhor. E nós acreditamos muito bem que Deus está à nossa frente, tudo já está organizado. Obrigado a vocês por mais uma vez abraçar-nos por esse novo projeto Fronteira. Antes era o Projeto Colômbia, a igreja lá continua, tem uma igreja já formada com o pastor, uma outra congregação que nós deixamos também já encaminhado. Então as coisas estão caminhando lá pela graça do Senhor, e tem um outro missionário da PMT que está dando continuidade ao nosso trabalho lá. E agora nós estamos indo para o Uruguai. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, em nome de Jesus. E muito obrigado, reverendo, muito obrigado por esse momento aqui, o Senhor confiar o púlpito do Senhor à minha pessoa. Amém.